Boa noite, gente. Vamos dar início a mais uma edição do Projeto Sempre um Papo. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto há 34 anos aqui em Belo Horizonte e em diversas capitais brasileiras, quando era possível, é claro. Nesse momento, a gente se voltou para essa comunicação, para essa forma de comunicação virtual, que é o possível de ser feito. O apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um Papo em diversas cores. Eu gostaria de convidar a minha querida Lília Schwartz para participar desse bate-papo com a gente. Vamos lá? Ei, Lília! Oi, Afonso, tudo bem? A bem? convidada Lília Schwartz está sentada em uma sala ampla, decorada com madeira e com luminárias nas paredes. A minha rede cai, volta, mas enquanto ela durar, que seja eterna, né? Vamos nessa. Hoje a gente faz o seguinte, tem 5 minutos para falar tudo. Tudo bem? Vamos começar. Vamos, rápido. Que os seus ventos sejam calmos aí, para a gente fazer um bom bate-papo aí nessa 1 hora que a gente vai ficar conversando, né, Lília? Isso Enfim. mesmo, já é um costume, né, Afonso? Tantos programas juntos, né? Nossa, eu tava pensando aqui agora, vocês não sabem não, mas você sabe que foi a Lília que contou pra mim que a Mariana, minha segunda filha, ia vir ao mundo? Eu tava lá, a Tatiana tava assim, como é que chama? Passando mal, aí a Lília olhou na mesa, num restaurante e falou, olha... Eu descobri depois. Essa muita coisa história, aqui. Né, Lília? Muita Isso história, mesmo. Nossa. Muita história para contar, né, Afonso? Muita história boa. Querida, vamos começar então do quê? Por onde é que a gente começa? Vamos falar do que você está fazendo? Vamos começar com o inédito? Conta o que você está fazendo com a Heloísa agora. Heloísa Starling, parceira da Lília já em 3 ou 4 livros, Lília, ou mais? Com as coletâneas mais, né? A coletânea O Brasil, uma biografia, né? A coletânea sobre a República e artigos, né? Que a gente vem fazendo na vida e uma parceria muito grande, né? Uma amizade muito grande, que faz de nós, Heloísa, eu e o Afonso, uma espécie de triângulo afetivo, né? Eu amo vocês duas, mas a Heloísa é uma amizade tão antiga. A Heloísa frequentava a minha casa quando eu era 15, 16 anos, porque ela era amiga de uma prima minha. Você imagina? Aí depois que eu comecei a fazer o Sempre um Papo... Eu não vou poder competir com os mineiros, né? Ela foi a segunda convidada da história do Sempre um Papo, lançando Os Senhores das Gerais, em 1986. Março de 1986. O primeiro foi Oswaldo França Júnior. Você imagina. Mas conta, o que vocês estão tramando aí agora de novo? Então, a Heloísa e eu, nós reparamos já em tempos de pandemia, na verdade no comecinho desses tempos de pandemia, quando a gente não sabia como ia ser o isolamento, se existiria isolamento, nós começamos a conversar de como no Brasil, uma biografia, nós tratamos mal e pouco a gripe espanhola. Eu também disse a ela que uma coisa que me deixou atônita é que Lima Barreto não trata da gripe, né? Tem eu achei agora uma referenciazinha na carta trocada com Monteiro Lobato, mas nada de substancial, né? Então a gente ficou pensando um pouco como a pandemia talvez não seja exatamente um lugar excelente para a criação, né? Talvez até para os historiadores mais fácil, se você tem os documentos, mas para a criação de uma forma geral, porque você está isolado não por opção, não é? E aí começamos a conversar sobre a possibilidade de fazer um livrinho sobre a gripe espanhola no Brasil, que nós estamos escrevendo. Ou seja, o livro começa contando a história da gripe, passa para contar depois como ela se desenvolveu pelo mundo, mas o foco é Brasil. E o que eu acho que é bastante inovador é que cada capítulo corresponde a um estado, né? Então estou dando um furo aqui, já que o Afonso nos acompanha tanto, né? Porque nós estamos fazendo o livro ainda, né? Estamos fazendo aqui a gripe espanhola nos vários estados brasileiros. E as semelhanças são impressionantes, tanto nos erros como nos acertos. Mas né? qual fonte que vocês estão procurando nos outros estados? Literatura ou coisa mais jornalística? Coisa mais jornalística. É claro que a gente usa literatura também, mas a gente está usando mais os jornalistas e há uma produção localizada muito interessante que nós vamos citar
militar, né, de estudiosos que entenderam, trataram um pouco da gripe espanhola em Salvador. A gripe espanhola entrou no Brasil na sua segunda onda, né? Eu sempre dou essa má notícia, né? Que essas epidemias vêm em geral em duas ondas, né? A gripe espanhola chegou no Brasil já na segunda onda e chegou de navio, né? Sobretudo num navio chamado Demerara. Pessoal que trouxe o pessoal da guerra para cá, né? Fim da guerra para cá, né? Exato. Então, como que aconteceu nos Estados Unidos também? Exatamente, a gripe era muito forte na Europa, pegou uma Europa desprevenida, uma Europa muito com uma população muito enfraquecida, e a especificidade da espanhola é que ela atacava sobretudo jovens, né? E ela chegou num navio Demerara, chegou de navio e foi descendo, né? Recife, o Demerara parou em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, e aí acabou contaminando o país todo, né? E outros navios também. Tá. Então, mas em que ponto tá? Você tem previsão de terminar isso agora? Tá começando? A gente tem uma promessa para a editora, né? Que a gente entrega agora, a gente deve entregar no final de julho. Vamos ver se dá certo, né? Começo de agosto. Heloísa, será que a Heloísa está assistindo a gente? Porque aí a gente pode falar mal dela. Se a Heloísa está assistindo a gente pode falar mal dela. Deixa eu ver. Vou conferir se ela está assistindo a gente aqui. Confere. Mas ela e a Heloísa, a gente sempre usa os livros como um bom pretexto, sabe? Ou seja, um pretexto para a gente estar junto, falar de outras coisas. Então, isso que fica tão divertido, né? Pois é. Mas fala mais um pouco disso. Do ponto de vista da gripe espanhola, por exemplo, né? Voltando ao que foi e o que pode ser aplicado hoje. Hoje, principalmente, né, Lília, quando as autoridades sanitárias estão nesse momento, agora é um momento de muita turbulência, né? Muita opinião misturada. Vai ter vacina, não vai ter vacina, pode abrir, não pode abrir. Eu acho que é o momento delicado do confinamento, porque eu sinto que ali agora as autoridades sanitárias estão misturando. E a segunda onda pode ser uma ilustração para um exemplo do que pode acontecer agora, né? A segunda onda da febre amarela. Exatamente. Na história das epidemias, em geral, são duas ondas, e desculpa ser o mau agouro, mas a segunda onda costuma ser mais violenta. No caso da gripe espanhola, ela começou nos Estados Unidos, existem várias teorias, né? A mais aceita é que ela teria começado nos Estados Unidos, depois foi com os navios norte-americanos para a Europa, pegou uma Europa arrasada pela guerra, né? Já era o 4º ano da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, e então esse foi o primeiro ciclo, e depois ela volta em agosto, setembro, que é quando ela entra no Brasil. Então, essa questão dos ciclos é uma questão muito impressionante. O que impressiona também, Afonso, em primeiro lugar, no começo há sempre uma dose de negacionismo, né, com as pessoas achando que nada vai acontecer, que no Brasil não chega, porque o clima é quente, o mesmo tipo de explicação, porque a população é mais jovem e chega, não tem jeito, chega. Depois a gente vê como as epidemias criam crises políticas, né? São utilizadas pelos governos, às vezes dão certo, às vezes não dão certo. A gente também pode ver a criação de uma série de soluções milagrosas, né? Por exemplo, em São Paulo, havia firme convicção que a caipirinha curava. Então acabou o limão, acabou a batida, o limão custava uma fortuna, porque não tinha mais na praça. Outra especificidade interessante é que a gripe espanhola, para a cura da gripe espanhola, alguns médicos tentaram usar sal de quinino. Sal de quinino, Afonso, é da família do quê? Da cloroquina. E já naquela época não deu certo. Os médicos proibiram o sal de quinino porque as pessoas infartavam, desmaiavam. Então tem muita coisa comum. Por exemplo, o campeonato carioca de futebol não foi cancelado. O campeonato paulista foi. A mesma coisa. Mesma coisa. Depois também, feriado.
eles aproveitaram os feriados, mas também tem coisas muito divertidas, né? No estado do Rio, o Exército falou que as pessoas só poderiam dar continência e mesmo assim de longe, e que aperto de mão jamais, né? Então eram ordens expressas, né? Então é muito interessante ver o passado, né? E ver como nós ainda patinamos, não é, Afonso? Isso que me impressiona, como nós criamos exércitos de reserva quando a gente imagina uma guerra que não existe, mas não criamos exércitos de reserva no que se refere à nossa saúde, né? E nem nos precavemos, né? Quer dizer, as epidemias sempre chegam como um susto, né? Impressionante isso. Você conseguiu identificar a criação literária relativa à gripe espanhola, específica? Olha, não muito, né? A gente tem pouca coisa, isso impressiona. Existem crônicas de época, né? O Nava se refere lindamente, né, sobre a chegada da gripe espanhola no Rio de Janeiro, mas existe muito. O Nelson Rodrigues, no ano seguinte, faz uma crônica sobre a gripe espanhola, mas existe pouco. A gente percebe, talvez, estou aqui arriscando uma hipótese que a gente ainda não arriscou juntas, eu e Heloísa, mas eu fico pensando que essas pandemias, como eu dizia para você, não são bons momentos criativos, né? Porque as pessoas ficam muito aflitas, não sabem qual é o futuro. É o reino do medo, né, Lili? É o reino do medo. Falando sobre o medo, eu queria que você já falasse um pouquinho desse assunto. O medo, ele é impulsionador até que ponto? Porque pode produzir boa literatura, pode produzir boas reflexões, mas também pode conduzir à violência doméstica, entre outras coisas piores, né, o que estão acontecendo. Eu tenho, Afonso, criticado muito esse conceito de novo normal, sabe? Porque quando as pessoas falam em novo normal, eu sempre pergunto, normal para quem? Né? A gente vive num país que mais de 30% das pessoas vivem em cômodos, um cômodo só, onde moram 8 pessoas. Portanto, essa ideia de retorno ao lar, né, essa visão romântica, inclusive, do lar, né, é uma visão de classe. Né? O lar é uma construção do final do século XIX, é o lar burguês, da família estruturada, que não corresponde à noção de casa. Então, o que a gente está vendo no Brasil, não é, Afonso? Eu acho que ao invés desse novo normal, dessa volta, né, as pessoas dizendo, uma nova divisão de gênero, eu vejo o contrário. As pesquisas mostram que o feminicídio aumentou, que o infanticídio aumentou, que as mulheres profissionais estão sofrendo mais do que os homens profissionais, portanto, elas é que têm que abrir mão. Por outro lado, se a gente pensa nas escolas, é claro que todas as crianças brasileiras estão sofrendo muito, mas as crianças que estudam em escolas particulares, há maneiras de pelo menos contornar o problema. O que dizer das nossas escolas públicas, quando, por exemplo, nós sabemos que a cada 4 brasileiros, não conta com internet, né? E quando conta, a gente estava falando disso no começo do programa, ela é instável, ela não é a pessoa não tem o seu computador, é o computador da família. Quando há computador da família, as pessoas têm que pegar no seu celular. Então, eu acho que a pandemia escancarou a nossa desigualdade social, né? Ela tem esse poder. A gente vê que as pessoas que estão sendo mais afetadas são as populações de baixa renda, e dentre as populações de baixa renda, as populações negras, né? Ou seja, uma velha nova história, né? Então, enfim, eu sou um pouco cética. Eu costumo dizer que eu ando otimista no varejo e pessimista no atacado, sabe? Você me fez lembrar uma frase maravilhosa do querido Vander Piroli. Já naquela época, ele se dizia que não era um pessimista, ele era um otimista em pânico. É uma boa definição. Talvez eu seja uma otimista em pânico, né? Não é? De toda maneira, eu acho que o medo produz que as pessoas fazem coisas por medo e com medo, né?
Mas o medo, ele retira também, né? Ele retira muitas vezes de nós a capacidade mais livre, né? A liberdade de escolher quando você quer criar, como você quer criar, não é verdade? Do ponto de vista da educação, Lili, a coisa me parece um pouco mais trágica do que você colocou, por um motivo muito simples. Com essa história da virtualidade da aula que está acontecendo, eu acompanho, tem Manuela, que você sabe que tem 10 anos, os responsáveis, aspas, pela condução da aula somos nós. Exatamente. Não tem jeito, transferiu para gente que não estava acostumado. Nós estamos, aliás, se a gente é assim, imagina o pessoal lá dos 8 cômodos. Que o menino ia para a escola agora, e pronto, na Folha de São Paulo. Acabou. Escola é outro mundo. Acabou, não é o mundo do pai e da mãe mais. Ontem, por exemplo, eu descobri o que é número fixo fracionado. Você sabe o que é? Não lembro mais. Descobri ontem, eu posso te ensinar. Depois eu te conto o que é. Fiquei na maior felicidade. Número fixo fracionado. Mas, Afonso, ainda quando as crianças têm uma família estruturada e têm pais e mães que podem acompanhar, isso também é uma boa utopia, né? Porque eu estava lendo uma matéria na semana passada de uma mãe que mora numa das inúmeras favelas de São Paulo, que dizia que recebeu o material impresso das escolas, mas ela dizia, o problema é que eu não tenho lápis e borracha na minha casa. E o problema é que eu mesma não sei ler essas coisas todas. Então, enfim, há crianças que não têm para quem transferir, né, Afonso? Então, por isso que eu digo que a desigualdade piorou, né? Menos tem pergunta aqui. Não, sem dúvida. Do ponto de vista tecnológico também, as nossas relações com o conhecimento mudaram muito, né? Grande parte das pessoas, como eu, consume informação o tempo inteiro, e grande parte se distanciou. Tem muita gente completamente alheia ao que está acontecendo, não é? Como é que isso vai repercutir um pouquinho ali na frente? Porque ao mesmo tempo que há um excesso de possibilidades de informação, né, as pessoas ficam... Nós falávamos disso antes de começarmos aqui a estar conversando com testemunhas, não é, Afonso? Mas a gente vê que o que está acontecendo é as pessoas se alienando em si mesmas, né? É um processo muito duro, né? Houve um momento, enfim, de silêncio, um segundo momento que a gente está vivendo ainda, né, de excesso de informações. Então todo mundo quer uma live, todo mundo quer um podcast, todo mundo quer fazer uma reunião por Zoom, né? Mas há também um esgotamento, né? Nós estávamos falando disso, né, Afonso? Porque eu, por exemplo, eu dou aula na USP, dou aula em Princeton, né? Quando eu estava acabando o meu semestre em Princeton, voltei de lá, né? Então eu estou de quarentena mais tempo ainda, né? Porque eu voltei e já entrei em quarentena. Mas é muito difícil você dar aula de 4 horas, isso é muito difícil para mim, é muito difícil para o aluno que está lá assistindo, né? Então, enfim, é todo mundo, e ao que parece, essa situação veio para ficar, né? Então, ou pelo menos em parte, né? Então difícil prever, né? Qual é a utopia ou a distopia que nos espera, não é, Afonso? Pois é, isso eu gostaria de saber um pouquinho a sua opinião, porque a minha impressão é que nós vivemos um momento pico, crucial do que virá. Essa confusão feita entre política, economia e medicina chegou no momento que eles não estão mais se entendendo. No início havia ali o consenso do isolamento. Há um consenso. Agora já estamos passando de 100 dias, já não há muito mais consenso. Rio de Janeiro, eu não preciso dizer o que está acontecendo. Vem dali um genocídio, é a coisa mais óbvia do mundo, né? Os economistas não chegaram a nenhuma conclusão. Então, assim, queria saber a sua opinião. Como é que você está vendo esse momento delicado? Olha, Afonso, eu penso que a gente vive um momento único na história brasileira, né? Nós já tivemos momentos de grande crise econômica, já tivemos momentos de grande crise política,
já tivemos momentos de crise da saúde, como nós estávamos aqui conversando sobre a gripe espanhola de 1918. Mas a conjuminação entre uma crise da saúde, uma crise política da ordem que estamos vivenciando, uma crise econômica, né, de caráter recessivo como essa que estamos experimentando, uma crise do meio ambiente e uma crise moral e uma crise cultural. Enfim, é a primeira vez que o Brasil experimenta uma situação como essas e em isolamento, né? Como é que a gente sai dessa situação? Não sabemos, não é? Porque, enfim, experiências únicas são um pouco essas, né? Elas têm que ser vividas na sua plenitude. Mas me impressiona muito como essas crises todas estão misturadas, né? E não é possível dizer que isso acontece em todos os países, né? O que é interessante, não sei o que você acha, é que tem acontecido muito nos países cujos dirigentes são esses homens machistas, né, populistas e autoritários, né? Veja a crise aqui, veja a crise nos Estados Unidos. Tanto o Brasil como os Estados Unidos fomos proibidos de entrar na Europa, né? Sem dúvida. Acabamos de né? E também os Estados Unidos também nos proibiram de entrar por lá. Mas a gente tem tudo bem que eu sou uma mulher, mas eu queria falar disso, né? Quer dizer, a gente tem uma série de primeiras ministras e presidentas. Estou me referindo a países como a Nova Zelândia, a Finlândia, a Islândia, Taiwan, Singapura, Bélgica, Alemanha, cujas primeiras ministras e presidentas estão encontrando uma forma um pouco distinta de lidar com a pandemia, sobretudo uma forma de fazer política distinta. Estávamos falando dos filhos, né? Você da sua filha. Não sei se você acompanhou o gesto da primeira-ministra da Nova Zelândia, que chamou uma reunião, claro, uma reunião virtual, chamou para um diálogo com as crianças da Nova Zelândia, né? Ou seja, partindo do suposto que as crianças iam sofrer, né, com a pandemia, e partindo do suposto que ela podia criar uma cumplicidade. Isso pode parecer ingênuo, também você pode me dizer que a Nova Zelândia é uma ilha, né, e que é muito menor, tudo isso está valendo. Mas também mostra que existem outras formas, né, de dialogar e de lidar com a pandemia, que não o negacionismo, né, ou então a tentativa de achar saídas milagrosas, né, como foi a questão da cloroquina, por exemplo, né? Nossa, passando tanta coisa aqui pela cabeça na hora que você fala isso, porque não só existem, eu associaria a essas classificações que você falou, a questão dos números, né? O número virou uma coisa draconiana também no nosso cotidiano. Vem lá, o cara apresenta uma estatística, através da estatística cria uma teoria, e através da teoria quer desenvolver uma forma de conduta da nossa vida, né? Ainda tem essa nova escravidão que a economia impôs com o tempo, né? E isso é contraditório, porque é através dos números também que a gente deve se orientar. Não é? Numa situação como essa que a gente vive, né? Ou seja, é muito importante, você lembra muito bem que o nosso governo, houve um momento em que ele decidiu que não ia mais divulgar os números, e foi criado um consórcio de imprensa para que os brasileiros tivessem acesso aos números de morte. Nós precisamos desses números, em primeiro lugar, por uma razão humanitária, né? Eu penso que o nosso governo leva a pandemia sempre com metáforas bélicas, né? Quando a gente pode dizer que nós estamos vivendo uma crise humanitária, né? Quer dizer, é preciso, e essas dirigentes que eu mencionei têm feito isso, que os líderes saibam mostrar a sua solidariedade para com o luto nacional, né? Ou seja, que saibam mostrar que não importa se essa pessoa é meu irmão, é meu primo, é um conhecido, há um momento da pandemia que o luto é de fato coletivo, o luto é nosso. Por outro lado, os números são também necessários para que sejam criadas políticas, né? Ou seja, para que sejam contabilizados os leitos disponíveis, para que sejam contabilizada a necessidade de respiradores ou a necessidade de hospitais de campanha, que o governo criou apenas um em Goiás, né? Enfim,
Então, acho que nós vivemos uma situação paradoxal, você tem razão, mas no caso da epidemia, esses números são muito necessários para que sejam adotadas políticas públicas corretas, né? Inclusive, como que você já pensou em fazer podemos fazer durante só um tempinho, eu sei que é uma crueldade fazer isso com você, mas você pode fazer alguma futurologia histórica, Oliveira? Bom, eu costumo dizer, vou repetir, que historiador é muito ruim na lógica do se. Se isso acontecer, se isso aparecer, né? Em geral a gente erra, né? Eu tenho um irmão economista e eu sempre brinco com ele. É por isso que eu continuo aqui fazendo os meus livrinhos e você está na bolsa, viajando, né? Porque nós somos ruins de previsão, né, Afonso? Eu acho que o que eu posso te falar é o que já está aparecendo, né, no exterior, como eu dou aula em Princeton há muitos anos, né, agora há mais de 10 anos, e tenho muitos colegas lá, vai ficando evidente a posição de pária do Brasil, né? Eu há muitos anos dou aula lá e eu vi o Brasil crescer, né? Assim, as pessoas vinham assistir a minha aula de história do Brasil porque o Brasil virou a bola da vez e viu o Brasil cair e agora afundar ainda mais, né? Essa posição de pária vem da política ineficaz e negacionista do país em relação à pandemia do Covid-19 e também essa posição de pária vem da postura ultraconservadora e retrógrada do nosso governo. Então, me parece que, infelizmente, não vamos sair bem dessa situação, né? E a gente já está vendo, falávamos disso agora, né? Como alguns estados vão tentando agilizar formas de sair do isolamento, abrem e fecham, né? Porque, enfim, há exemplo de Minas, não é verdade, Afonso? Ou seja, o Sérgio Abranches falou muito isso hoje, a questão da médica. Hoje eu inventei um negócio muito engraçado. Durante todos os dias, 14 horas, eu ligo para o Sérgio, a gente fala 10 minutos no Instagram. O mínimo que vai acontecer é a gente se divertir, que é o que eu quero. Claro, mas a história da intermitência, ela vem é um termo médico. O que é a intermitência? Diminuiu os leitos da UTI, abre o comércio. Ou abre. Aumentou a ocupação dos leitos, fecha. Quer dizer, a pergunta é muito simples. Se fecha, por que abre? Exatamente, quer dizer, a gente vê que um país como a Itália e tudo mais manteve um isolamento que nós nunca tivemos no Brasil por causa da nossa desigualdade social, não é verdade? Mas, enfim, manteve um isolamento de uma forma muito mais coerente, está controlando. Mas aqui no Brasil o que acontece? Né? Vamos abrir, agora vamos fechar. Isso é pior, né? Enfim, a gente vê que... E temos um péssimo exemplo no governo, né? Ou seja, um presidente que estimula manifestações, que vai a manifestações sem máscara, que teve que tomar, enfim, criou-se uma multa específica para ele de R$2.000 para se ele aparecesse em locais públicos sem máscara. Agora, você viu que hoje o ministro da Saúde apareceu sem máscara? Numa reunião no Palácio do Planalto? Hoje o ministro da Saúde, né, é uma coisa impressionante. Apareceu sem máscara numa reunião. Caiu mesmo? Deu uma caidinha aí, gente. O vento, quando venta no interior de São Paulo, a nossa live cai aqui em Belo Horizonte. Vamos falar também, já que a Lili não está aqui, ela vai nos falar também de um novo trabalho que ela está falando, que eles estão fazendo em primeira mão, uma enciclopédia. Ela prometeu que vai falar sobre isso, que não tinha falado para ninguém. Muito interessante, relacionada à questão do negro e da negritude. Vamos fazer uma espécie de enciclopédia aí de todas as converbetes, etc. A Lília vai explicar melhor aí para vocês, assim que a natureza permitir, que agora caiu mesmo. Agora não foi só intermitência, não. Caiu mesmo. Mas fica também essa reflexão aí, dando que a Lília estava falando, do contraponto ao governo, a solidariedade que vem se mostrando
evidente em todas as áreas do país, né? Empresários, instituições, entidades, pessoas físicas, entrando em blocos e em grupos solidários para ajudar as pessoas mais necessitadas, que eu nunca vi no país. Eu participo de várias, mas tantas outras pessoas participam mais ativamente, inclusive no corpo a corpo, de distribuição de cestas, e não só cestas básicas, também outras necessidades que esses grupos vão tendo, né? E que vão surgindo e tudo. Pediram para falar do autógrafo virtual. Autógrafo virtual é uma maluquice que nós inventamos, mas que é muito simples. Caso você queira que a Lília Schwartz, que está aqui com a gente, autografe um dos livros dela, é possível sim. A Letícia vai colocar aí nos comentários do YouTube a quem procurar. A gente está fazendo com a Livraria Blux da Elisa Ventura do Rio. Passem um e-mail para ela, conversem com a Elisa. A Lília autografa o livro, printa o autógrafo, manda para ela, ela manda o livro autografado. É uma alternativa, uma brincadeira, mas que para quem gosta de receber os livros autografados, é uma boa hipótese, né? Deixa eu ver se a Lília falou alguma coisa aqui. Falou não. Vamos esperar mais um pouco. Enquanto isso, o pessoal fica escrevendo papel, que nem aquele programa do Chacrinha. Lembra o Chacrinha? Quando ficava com um cartaz grande assim, mostrando pro Chacrinha. Falar das próximas lives. Amanhã, Rafael Noli e Leila Ferreira, lá, Rafael de Araxá e Leila de Belo Horizonte. E quinta-feira, Juca Kfouri e Sérgio Santos, o músico Sérgio Santos, também aqui. O que é isso aqui? Depois, dia 7, Marta Porto e Eugênio Butti. Depois, dia 8, Paulo da Book Company, lá de Portugal. Depois, Tony Belotto, Rogério Feres. Rui Castro, Heloísa Starling, dia 14. E dia 16, Flávia Oliveira. Bem, a Lília não voltou até agora. Vamos esperar aí ver o que está acontecendo. Você podia ligar para a Heloísa Starling e colocar ela no ar, né? Ia ficar divertido a Lília chegar, tá a Heloísa também. Mas a Heloísa tem que avisar com muita antecedência. Que ela é analfabética, total de analfabeta, então tem que explicar, colocar ela na frente do computador e tudo. Nada, Matheus, até agora? Ela que tem que entrar? Passou mensagem para ela aí? Pois é, Pilar Del Rio, Fundação Saramago, que ontem completou 10 anos de vida. Tá aqui falando, que pena que caiu a conexão. Vamos esperar que volte, né? Vamos ver, torcer para os ventos do interior de São Paulo. Fala com a parceria da... é legal falar isso. A Book Company, que é uma empresa de feiras e eventos literários de Portugal, vai transmitir toda a nossa programação do Sempre um Papo, não só para Portugal, como todos os países de língua portuguesa que ali estão inscritos através do seu Facebook. E nós vamos transmitir a programação deles. Amanhã, inclusive, a gente começa com o escritor João Tordo, que vai ser entrevistado lá em Portugal e a gente vai retransmitir. E tem uma lista muito legal de escritores que eles fizeram uma programação que vai passar no Face deles e online também no nosso Face. É essa sinergia que a gente está procurando fazer daqui para frente para aprimorar e desenvolver os nossos encontros virtuais. Fazer disso aqui uma coisa um pouquinho mais agradável do que seriam os encontros virtuais reais, né? Se bem que eu já faço isso há tantos anos, né? Se vocês entrarem no YouTube do Sempre um Papo, lá tem mais de 400, 500 programas de TV gravados ao longo desses 20, 25 anos. Todo evento presencial que eu fazia, eu gravava. Então lá tem de Saramago, enfim, nossa, é muita gente lá, praticamente todos os autores brasileiros que lançam livros e que viajam, né, para lançar o seu livro,
Ali tem 1, 2, 3, 4 programas com eles. Fica essa dica lá no YouTube do Sempre um Papo. Me perguntam também sobre o FLI Araxá. Olha, o FLI Araxá é o seguinte, estaríamos em Araxá nesse momento fazendo. Não estamos, é claro, estamos aqui, né? É óbvio, tá todo mundo aqui olhando para mim, né? Eu transferi para o período entre 28 de outubro e 1º de novembro, lá em Araxá, no FLI Araxá. A minha ideia é realizá-lo meio a meio. 10 escritores presentes e pilotando lives aí com o mundo inteiro. Mas sabe-se lá do que será o futuro. Nós teremos condição de fazer uma coisa mais assertiva ali por agosto, quando eu vou bater o martelo. Mas está mantido, por enquanto, 28 a 1º de novembro, período igual da Bienal de São Paulo, que foi cancelada e deve ser cancelada. A palavra número 1 da Bienal de São Paulo é aglomeração. Não funciona uma Bienal sem aglomeração. Imagina, tem que ter aglomeração, né? Oi, voltei. Ei, Lili, que bom. Nossa, eu estava sem voz aqui, o tanto que eu falei já, pelo amor de Deus. Eu falei do você, falei do Luiz, falei do Paulo, falei da FLI Araxá, falei da pandemia lá em Araxá que não tem. Estou inventando já, pelo amor de Deus. Já está uma invenção total, né? Santa Mas eu te avisei que tá mais... Mas enfim, vamos ver enquanto dura essa ventania, enquanto dura minha rede aqui, né? Ô Pilar, voltamos, Pilar. A Pilar lá de Portugal está lá falando, que pena que caiu, estava tão bom. Voltamos. Oi, Bem, Pilar. agora você podia, já que eu já anunciei nessa conversa fiada que eu fiquei aqui, eu falei que você ia falar uma coisa legal de uma enciclopédia. Fala disso. Então vamos lá, vamos tentar, né? Bom, essa enciclopédia é uma enciclopédia que eu venho fazendo já há mais de 4, 5 anos com o Flávio Gomes, um grande historiador dos vários quilombos, das várias insurreições, e junto também com um artista negro, Jaime Laureano, né, que tem para mim uma grande importância. A gente está fazendo esse projeto que nós chamamos de Enciclopédia Negra, que vai constar de um grande livro impresso, que são mais de 400 verbetes de personalidades negras, homens, mulheres, também gays, LGBTQI+, desde o século XVI até o século XXI, né? Para estar na enciclopédia impressa, as pessoas têm que ter morrido, mas deixado um legado muito vivo. E, por outro lado, será criado um site que vai ser alimentado com mais personalidades. A gente está alocando no projeto um grupo, uma produtora negra que fará vídeos, e nós contratamos 36 artistas negros, homens, mulheres, na mesma proporção, como o que acontece na enciclopédia, que vão, na verdade, contratamos, mas eles são nossos parceiros, né, porque nós sabemos que eles estão juntos por conta da missão, por conta da utopia. E a grande utopia, Afonso, é mudar a imaginação dos brasileiros, não é? Esses artistas vão produzir mais de 60 retratos dessas personalidades negras que nunca tiveram retrato e, portanto, não ganharam a imaginação, o afeto e a subjetividade dos brasileiros. Isso será uma exposição na Pinacoteca que depois vai circular pelo Brasil, né? A ideia é um pouco também questionar por que nós, brasileiros, quando nós falamos de história universal, né, na verdade nós falamos de uma história colonial, europeia, branca e, sobretudo, masculina, né? Nós sabemos que vários personagens da nossa história tiveram a sua imagem inventada. Por exemplo, Tiradentes, né? Que foi um personagem sem face e que foi construído, né? Como um Jesus Cristo, de cabelo Chanel, a cruz, vestes brancas. Então, a questão é se nós podemos construir um herói branco, nós podemos imaginar heróis negros para a nossa história, depois heróis indígenas, ou seja, esse é um pontapé para que a nossa história seja mais plural, né? Eu não sou a favor de retirar a história europeia do nosso currículo, ao contrário, né?
mas eu sou a favor de incluir outras histórias e, sobretudo, outras perspectivas. Então, esse é mais ou menos o projeto que deve ficar pronto em novembro. Que legal, que legal. É muito importante isso, porque nós estamos fazendo uma reforma, talvez visitando esse assunto com muita seriedade, né? Eu, por exemplo, eu sou totalmente a favor da vigília linguística. Muita gente é crítica, né? As falas e frases e palavras que deturpam principalmente o universo LGBT e o universo da negritude, né? Você é a favor disso também? Quando pega uma palavra e a palavra... as palavras, claro, embranqueceram assuntos, enegrecer, falar um assunto negro, preto, essa coisa toda. Se eu sou a favor, eu sou. Porque eu penso que a nossa sociedade a sociedade brasileira, nenhum racismo é bom, todos são ruins. O nosso racismo é muito pautado num pacto de silêncio, né? Numa branquitude que há muito tempo resolveu não enxergar, né? Eu costumo dizer, Afonso, não sei se você concorda, que nos é dado a capacidade de ver, né? Ver é uma capacidade biológica. Já enxergar é uma possibilidade, é uma escolha histórica, é uma escolha política, é uma escolha cultural. E eu tendo a acreditar que os brasileiros procuraram naturalizar o racismo. E ao naturalizá-lo, deixaram de ver cores, né? Deixaram de, por exemplo, estranhar o fato que nós convivemos nas redações, nas universidades, nos teatros, né? Quase que só com populações brancas, né? E isso é um problema. Então eu acho que nós vamos passar por um momento em que é preciso politizar os termos, né? É muito necessário que a gente chame a atenção, né? Porque as palavras, na minha opinião, não são ingênuas. Elas são eivadas de significado simbólico. Então imagine o que significa para uma criança negra não ter história da África, ou aprender que foi escravizada no passado. Ninguém foi escravo no passado, né? Ou então, as pessoas usarem essa ideia, enegreceu, né? Enfim, o ambiente ficou negro. Ou seja, o que isso significa? Eu sempre digo o seguinte, Afonso, quando acontece isso uma vez, você diz que coincidência. Quando acontece duas, precisa falar muita coincidência. Quando acontece 3, é porque aí tem coisa, aí tem estrutura, né? O racismo é estrutural, porque ele se baseia, ele enfeixa relações e enfeixa estruturas. Então, eu sou favorável, porque vai ter que doer um pouco para depois até a gente acordar, não é? Eu acho muito importante. A língua é um fator de dominação clássico, não precisamos entrar muito nisso. Mas eu acredito que tem uma coisa pior um pouquinho. Você estava falando sobre a permissividade nos ambientes de trabalho e tudo, mas a permissividade que de uma lógica de dominação linguística nos levou, ela permitiu, por exemplo, que uma empregada doméstica trabalhasse até pouquíssimo tempo, 15 horas por dia dentro da sua casa. Exatamente, e sem nenhum direito. E sem nenhum direito. O direito é importante. Direito de empregada doméstica tem o quê? 3, 4 anos? 3, né? 3 anos. 3 anos. Ou seja, nós perpetuamos, no livro, né, Brasil, uma biografia, eu e a Heloísa dizemos, e eu acho que isso é muito importante, que o sistema escravocrata no Brasil não foi só uma mão de obra, foi uma linguagem, e uma linguagem muito perversa, que perpetuou estruturas de domínio, estruturas de privilégio e estruturas de subordinação. Eu digo que nós até hoje perpetuamos a casa grande senzala. O que são os quartos de empregada? O que é arquitetura no Brasil? Né? Por que os quartos de empregada são muitas vezes construídos em lugares sem luz, sem sol, não há espaço? Os banheiros de empregada. Um aluno meu estudou, muitas vezes você tem assentos de privada que ficam abaixo do chuveiro, que são estruturas de humilhação mesmo. E se isso não for verdade, por que será que até hoje nós temos nos prédios brasileiros uma placa ao lado dos elevadores dizendo é proibido discriminar por raça, etnia
sexo, gênero. Olha lá, Afonso, eu acho que ninguém cria uma regra se não existir uma firme intenção de burlá-la, concorda? Concordo. Então, essas placas do lado dos elevadores são a prova real do racismo estrutural no Brasil. Ou então o elevador de serviço, Isso que eu ia os dizer. estrangeiros não sabem, mas que todo brasileiro sabe o que é, Claro. não é verdade? Cara, é o problema quando isso fica entranhado na nossa relação pessoal, familiar, e ninguém percebe. É natural a empregada almoçar, Exatamente. jantar, almoçar depois, é natural ela entende, ser explorada durante tantos anos e de todas as formas inimagináveis. A questão de uma semana não pegaram lá em São Paulo uma empregada em condições de escravidão num bairro chique de São Paulo? Como é que pode? Exatamente. Isso? Se você falar isso é coisa lá de uma coisa de um lugar longínquo do Brasil, não. E se perpetuam estruturas que são derivadas, né? Derivadas e recriadas. Por exemplo, estudando esses personagens negros, você vê como era comum a violência doméstica, né? Porque são violências de várias ordens. A violência física e sexual, que também existe na nossa estrutura atual, e a violência moral, o assédio moral. Porque o que acontecia com as escravizadas domésticas é que elas tinham já essa dupla jornada de trabalho. O que acontecia com as amas de leite, né, contrapostas às amas secas, né, que eram aquelas que não tinham leite, é que nas fotos românticas das amas de leite que nós vemos até hoje, há sempre uma grande sombra. Quem é? O filho dessa ama, que muitas vezes era entregue à roda dos expostos para que essa ama amamentasse o filho da sua senhora branca. Então, é uma estrutura muito perversa e muito aivada de violências que a gente precisa considerar que a escravidão é um legado pesado no Brasil, mas que tem sido reconstruída fortemente na nossa contemporaneidade, né? Eu tenho uma política muito brava comigo mesmo e os que me cercam. Falou alguma palavra considerada racista, homofóbica ou mesmo colorida, não tem que ficar citando cor nenhuma, gente. Negócio de cor é uma coisa complicada. Para ilustrar uma coisa, eu falo de uma cor. Entendeu? Principalmente eu que sou atleticano, eu adoro preto e branco. É o melhor que eu amo. Entende? Agora, eu queria mudar um pouquinho o vetor, levar um pouquinho para a questão das iniciativas que estão sendo feitas no país, extremamente solidárias, empresários, empresas, instituições, pessoas físicas, todas elas se irmanando em uma espécie de movimento frontalmente contrário ao proposto por esse governo, que é um movimento de solidariedade, de auxílio mútuo, de ajuda, de compor políticas que estão sendo desajustadas, entendeu? Nesse campo, o que está te inspirando? Olha, eu acho que são vários movimentos que têm me inspirado. Esse manifesto antirracista proposto por um conjunto do ativismo negro me mobilizou muito, né? Porque eu acho que já é hora de nós não dedicarmos aquela semana para tratar da questão racial, mas prestarmos atenção, como disse Silvia Almeida, um grande intelectual negro, que não teremos uma democracia enquanto formos um país tão racista. Essa foi uma iniciativa, esse manifesto antirracista mexeu comigo, eu acho que é uma iniciativa muito importante, muito séria, e que nós precisamos aderir, né? O racismo foi criado pelos brancos, né? Foram os brancos que inventaram a escravidão negra, foram os brancos que criaram as teorias raciais no final do século XIX, foram os brancos que criaram as teorias do branqueamento e que criaram esse racismo estrutural. Então eu acho que o protagonismo é dos negros, mas que é hora da sociedade brasileira entender que tem que atuar como aliada e de entender que o problema racial não é um problema dos negros, é um problema brasileiro. Eu também tenho ficado muito mobilizada por essas campanhas por democracia, né? São muitos os movimentos, eu participo mais ativamente do Estamos Juntos, mas eu acho que em vários momentos a sociedade civil brasileira se manifestou e fez a diferença,
na época de Getúlio Vargas, nós adiamos a ditadura por 10 anos, né? A sociedade civil brasileira foi às ruas. Nós estamos vivendo um momento mais difícil, nós estamos vivendo mais... É muito difícil fazer, enfim, não usar os espaços das ruas, né? Como gostaríamos de usar nesse contexto, mas eu acho que a sociedade civil brasileira tem se manifestado contra o racismo, tem se manifestado contra o feminicídio, contra a matança generalizada da população LGBTQ+, e tem se manifestado pelos seus direitos, né? Esse pool de organizações que aderiram nessa pauta pela democracia me parece muito fundamental, porque nós vivemos um momento que até os nossos conceitos têm sido sequestrados, né? Por exemplo, o governo chama de democracia, né, porque ele foi eleito democraticamente. Ninguém está negando que ele foi eleito democraticamente. Nem vou discutir o que aconteceu, as fake news, não vou entrar nisso. Vamos combinar que foi. Mas democracia não começa e acaba com a eleição, né? Democracia começa com a eleição. E tudo que o governo tem feito desde então, nesse seu 1 ano e meio de atividade, é censurar aqueles que ele discorda, cercear a liberdade dos jornalistas, desfazer das informações, maldizer a ciência, maldizer a academia, enfim, e também maldizer as instituições democráticas. Portanto, democracia é um conceito-chave nesse momento no Brasil. Vamos falar de outro assunto que pouca gente está dizendo, está falando. Apesar de que é um assunto que está sendo muito discutido no Congresso, que são as eleições. Em outros tempos, um ano de eleição como esse, as coisas estariam, entre aspas, mais simples de serem resolvidas, porque como todo ano de eleição, existe ali uma permeabilidade mais da classe política nas questões centrais. Agora, como é que vai ser? O que você está imaginando para as eleições, Lília? Olha... Eu imagino que elas serão adiadas, né? Vamos falar como cientistas, como, né, você jornalista, né, eu sou uma acadêmica, a gente tem que conseguir separar o joio do trigo, que significa tentar separar o nosso desejo da realidade dos dados, né? Eu desejo firmemente que as eleições sejam realizadas esse ano, né? Talvez seja necessário atrasá-las, né, por 2 meses, vamos ver o que é possível, mas eu acho que seria muito ruim para a democracia brasileira se o pleito fosse cancelado, né? Seria muito ruim no mundo também, né? Porque pelo mundo afora nós vimos aparecer em 2018 e tomando uma forma maior em 2019 uma série de governos de raiz populista e autoritária que desejariam se perpetuar, né, no poder. Então, eu não sei dizer se é vontade, eu não sei dizer se é realidade, mas eu desejaria que nós adiássemos, mas não postergássemos demais as eleições no Brasil. Qual é o seu desejo, Afonso? Não, tem que passar para frente mesmo, já está até praticamente definido, vai passar para dezembro mesmo, não tem jeito, né? Agora eu fico preocupado com as tendências, sabe? Essa eleição atípica completamente, sendo feita absolutamente por redes sociais, né? Não vai ter corpo a corpo, não vai ter encontro, né? Vai ser uma eleição na qual a palavra da tecnologia vai falar mais alto. E nesse mundo a gente tem a fake news, tem aí tanta coisa que contradiz, né? E mais ainda, esse que eu disse no início, não está sendo só fake news. A tecnologia está expondo as contradições a um ponto insuportável. Porque a verdade não é mais verdade, deixa de ser. Aí vem um elemento tecnicista, científico, que atrapalha a interpretação. E nós sabemos que, do ponto de vista educacional, nós somos muito ruins. Há pouco tempo, 2 anos atrás, uma empresa aqui de Minas, não vou citar o nome, eliminou a comunicação feita por textos, que sejam curtos, para os seus funcionários, porque eles não compreendiam além do primeiro parágrafo. Então instalou uma série de televisores pela empresa e as pessoas ficavam falando por ali nessa coisa meio cibernética, tecnológica, maluca de ficção científica.
Então, a pergunta é, nesse mundo, nesse Brasil, no qual a capacidade de interpretação vinda da educação é tão difícil de ser executada, como é que você vê essas eleições? Olha, Afonso, eu acho que toda pandemia pode virar um propósito, né? Toda crise tem a capacidade de virar um propósito. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser ingênua nesse momento. Mas eu acho que se nós falamos aqui, nem sei mais se falamos antes de estar no ar ou falamos já no ar, mas que a pandemia criou um tempo sem tempo, né? Porque agora todo mundo quer uma live, quer um podcast, quer o que for. Também eu acho que nós aprendemos a nos comunicar pela tecnologia, né? Eu nunca imaginei, mas, por exemplo, eu tenho muitos orientandos, porque as pessoas que se formam continuam participando da reunião de orientação. Eu tenho encontros a cada 15 dias com os alunos, eles nunca foram tão frequentados, né? Porque, enfim, alunos que agora vivem em Goiás, que agora vivem em Brasília, querem participar, querem voltar a participar, e a gente encontrou um jeito de se comunicar. Também eu acho que o Brasil é muito variado e que talvez a gente tenha que furar a bolha, né? Talvez as informações, se forem boas informações e de qualidade, talvez a gente possa disputar o espaço das redes. Talvez diálogos, debates entre políticos possam ser realizados moralmente ao vivo, como nós estamos fazendo aqui, né? Pode ser que a gente possa, que seja possível transformar o ambiente das redes numa outra coisa. Eu hoje estou comemorando os meus 200 mil seguidores no Instagram. Eu ia falar disso, que bom. Não, então, agora deixa eu falar. Feliz. Não, aí eu posso elogiar, você não pode se elogiar, mas eu posso elogiar. É muito legal a proposta da Lília. Desde que ela começou, ela pega um fato convencional, um fato político, local, um interpretativo, sociológico, ou mesmo um fato banal, e faz ali um comentário segundo a sua experiência diário. É um sacrifício para ela? É. Não é fácil ficar sentado pensando um tema diferente. Diário, então, fazer colunismo, coluna diária, é um sofrimento, não é fácil. Mas ainda bem que a Lília topou fazer isso, porque sempre esclarece, sempre coloca uma posição libertária, democrática, interessante, inteligente sobre os fatos do cotidiano. E ela encontrou a própria mídia, isso é que é mais legal. Não precisou ser contratada pela Folha de São Paulo, pelo Globo, não. Ela desenvolveu, ela fez o próprio espaço dentro da mídia, que é o cantinho dela no Instagram, que hoje completa 200 mil pessoas seguindo. Falei bem, Lília? Super, fiquei emocionada aqui. E, na verdade, eu só ia completar que eu tenho um grupo de seguidores excelentes. Então, primeiro foi muito bom para mim para sair um pouco da bolha da universidade. Eu nem sabia o que eram essas críticas, não sabia o que eram aqueles símbolos e tudo mais. Eu que te ajudei, você não lembra que eu fiquei te passando dica? Eu lembro, eu ia dizer isso, que Afonso é meu mestre, porque eu, inclusive, não sabia. Por exemplo, para te dar um bom exemplo, até comentei com o Afonso, acho que foi quando eu fiz o Sempre o Papo aí em BH, que eu, no começo, eu respondia os comentários, mas achava que era aquele tete a tete, eu com as pessoas. Até que a minha filha me avisou e falou: mãe, você está mandando ver bem nos comentários. Eu falei: como que você está lendo? Eu não tinha noção, né, que eram maiores do que eu. Então, eu acho que eu também encontrei eu tenho que tirar essa caricatura, porque talvez o meu grupo é uma bolha, mas eu tenho pessoas que comentam, é por isso que eu agradeço hoje, porque me ensinam, às vezes corrigem, mas de um jeito super educado e positivo, e eu vou lá e arrumo. Às vezes elogiam também, mas enfim, é um grupo de diálogo mesmo, né? Então, acho que a gente também tem que invadir essas redes, né? Que foram invadidas pelos grupos de extrema direita e retrógrados. E eu acho que a gente tem que invadir com a nossa arma, né? Qual que é a nossa arma? A informação de qualidade. Ou seja, e a nossa sinceridade e o nosso cara, ou seja, errei, né? Contra a ignorância, vou comemorar com os outros. Contra a ignorância só tem a educação. Ponto. Ponto final. Bom. A Miriam Leitão, no Twitter dela, é uma grande professora. Ela foi uma das pessoas mais atacadas
desde que começou o Twitter, de todas as formas, de todos os jeitos de grosseria, de todas as estupidez. Nossa, não tem nem como descrever. Ela nunca respondeu ninguém. Isso é de uma clareza. Contra a ignorância e a educação é a melhor frase que a gente pode fazer. E você dá aula disso diariamente ali naquele seu cantinho no Instagram. E até do ponto de vista estético. Porque um dia ela fez uma coluna muito grande e de vez em quando eu printo as colunas e posto em outros grupos. Eu falo, tenta fazer do tamanho que dá para um print só da tela. Porque senão vai ficar com 3, 4 posts, e ela está disciplinada. Sempre vai ali no tamanhozinho certinho, não é? Tô aprendendo, né? E dá trabalho, mas também dá muita alegria, né? Dá muita alegria que as pessoas leiam, que elas são muito afetivas, agradecem muito. Então, é uma forma de dividir, né? Afonso, eu fui formada pela escola pública, fiz a universidade pública, né? Acho que é uma forma de retribuir também, né? Não tem ninguém que responde para mim, não tem ninguém que escreve para mim, os erros são todos meus também, né? Então, enfim, acho que mas eu me abri para um outro público, que é muito relevante, né? Me abri também tem agora os meus vídeos também, tem o meu canal, né? Então, tem enfim, o YouTube também, esquecemos de falar. Aliás, o YouTube é anterior ao Instagram, não é? É anterior. O Instagram começou porque eu tenho essa atuação também como curadora adjunta de histórias para o MASP, e o Adriano Pedrosa, que é o meu diretor no MASP, um grande diretor, ele, como a gente faz todas aquelas exposições chamadas histórias, ele falava, Lili, você tem que entrar no Instagram para dividir com a gente as imagens que você está pesquisando e tudo mais. Eu entrei por conta disso, mas enfim, como ainda sou, né, não sabia nada. E depois, quando o Brasil começou a enveredar para esse lado tão intolerante, né, tão polarizado, aí eu resolvi escrever. Comecei com os novos ministros. Aí eu percebi que levei muito pau, aí falei, é por aí que eu vou. Aí fiz todos os ministros. E dos ministros continuei, né? E no YouTube? É isso. No YouTube, eu tive antes, começou um pouquinho antes, tive a proposta de uma pessoa que não gosta de ser, não quer que diga quem é, que me ofereceu, se eu queria fazer um espaço no YouTube com outro tipo de informação. A princípio eu neguei, e depois eu resolvi que era isso mesmo, e tenho esse grupo sensacional que me ajuda, que se chama Uzumaki, é um grupo de jovens que sabem tudo dessa linguagem. O Nilman, que é o meu diretor, ele é um mestre, ele me enfrenta, às vezes eu falo umas palavras difíceis, ele dá bronca. No momento eu estou com liberdade, que sou eu que gravo sozinha, né? Mas eles me orientam muito sobre tempo, sobre como falar, o que falar, e tem sido também um espaço muito bonito, né? E para que eu aprenda também a me comunicar para além dos meus alunos, né? E para além da academia, que me deu tudo, que me dá tudo, e é onde eu tenho grande orgulho de estar, né? Tá acabando o tempo, né? Eu tô dando uma descontadinha, porque você deu uma sumidinha aí, mas já voltou agora. Lili, vamos falar só para encerrar. Eu sempre começo perguntando, eu não comecei dessa vez, errei, perguntando como você está se sentindo. É uma pergunta que eu faço, mas para que a pessoa abra, né, o coração para começar legal, assim, porque o diferencial das minhas lives, eu estava pensando outro dia, é o afeto mesmo, né? A gente se conhece há tanto tempo, a maioria das pessoas, e não fica essa coisa meio dura, né, da live do jornalista com uma pessoa. Então eu queria te perguntar, para encerrar assim, como você gostaria de estar se sentindo? Como eu gostaria? Olha, o Luiz, meu marido, ele sempre disse que eu sou uma pessoa que eu tenho esse lado meu poliana, sabe? Eu sou uma pessoa que inventa as minhas coisas, invento a minha plenitude, sou muito feliz no meu casamento, sou muito feliz com a família que eu tenho, com os amigos que eu tenho. Eu gostaria de estar mais livre, né? Eu gostaria muito de ir a uma exposição, eu gostaria muito de ver os meus amigos queridos, eu gostaria de pegar um avião e ver o Alberto da Costa e Silva, que é um pai para mim.
Eu gostaria de ir a Belo Horizonte, onde eu tenho irmãos, né? Todos os meus livros foram lançados pelo Afonso, quando eu, enfim, não sou ainda uma grande vedete, mas quando ninguém me conhecia, o Afonso já me chamou, né? Então, enfim, eu sinto falta desses meus outros lados, né? Sinto falta do contato com os meus alunos, né? Dar aula para eles pela intermediação dessa máquina não é a mesma coisa, né? Sinto falta de abraçar as pessoas, muita falta, né? A minha mãe eu posso visitar, o meu médico deixa que eu a visite, né? Mas eu não posso abraçá-la. Tem dias que eu me pego sonhando de como eu queria dar um abraço apertado nela, como eu queria chegar perto dela. Então, enfim, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa eu me considero muito plena, muito realizada, me invento sempre, né? Eu tenho sentido muito falta desse contato físico, né? Dessa proximidade, né? Dessas outras viagens, dessas outras formas de sair desse meu mundo, né? Enfim, plena e também bastante como uma cadeira com 3 pernas, né? De certa forma, a reclusão é característica do nosso trabalho, do seu trabalho. Tem que sentar e ficar quieta para escrever, né? Mas eu já estou sentindo... Eu acho que eu saio ganhando, né? Quando eu comparo com as pessoas que me cercam, né? Eu estou habituada a isso, né? Quando eu estou escrevendo um livro, eu passo 8 horas do meu dia sentada escrevendo e fico feliz, né? Esse que é o meu problema, né? Eu vou para um arquivo, saio absolutamente, né, realizada com isso. Eu lembro que quando eu estava escrevendo A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, que eu passei meses em Portugal, e enquanto eu estava lá, caíram as Torres Gêmeas. E foi naquele dia que eu descobri que os livros da Biblioteca Real não tinham viajado junto com a família real. E foi uma descoberta sensacional para mim. Então eu passei o dia longe de qualquer coisa, e naquela época nós tínhamos uns celulares muito grandes que a gente só ligava e desligava, e quando eu saí, tinha não sei quantas ligações do meu marido, e que quando eu atendi ele falou: Lili, você viu o que aconteceu? Eu falei: sim, Luiz, os livros não ficaram no Porto de Lisboa. Aí o Luiz falou: Lili, agora você exagerou, o mundo caindo e você lá no começo do século XIX. Então, eu tenho esse lado, né, que eu fico muito bem distraída com os meus projetos, mas está fazendo falta, Afonso, está fazendo muita falta. Aqui em Belo Horizonte, que é a capital dos botecos do país, estou sentindo uma falta de ir para um boteco, viu? Nossa Senhora, sentar, tomar uma cerveja, conversar, jogar conversa fiada, mas... A gente leva, né? Vamos levando. Vamos esperar. Como diz o poeta, a gente vai levando. Que esse tempo chegue, viu, Lília? Muitíssimo obrigado, Lília. E que a gente possa se abraçar. Isso, né? Isso que eu ia dizer, que a gente possa, num tempo que não deve ser inferior até julho do ano que vem, não caiam em conversa fiada, gente. Não saiam, não se exponham, não fraquejem, sejam fortes, sejam determinados. Esse negócio pega e mata. Não vão na conversa dos governantes que tem que abrir para sair, para fazer. Se cuidem, se cuidem. É a única forma da gente sair dessa coisa terrível com um pouco mais de humanidade. E eu queria passar a palavra para você encerrar. Eu queria agradecer o Afonso. Acho que eu sempre faço isso, mas quero terminar agradecendo. Eu acho que nesse Brasil tão distópico que nós vivemos, em que a cultura tem sido sucateada, não há mais um ministério, nós temos agora secretários especiais da cultura, um pior que o outro, um cai após o outro, não há esperança nessa área. E, enfim, a esperança é dada pela sociedade civil, e nesse sentido o Afonso é uma peça de resistência, né? Ou seja, ele tem sempre um papo há quantos anos, Afonso? Sem parar? 34. Há mais de 30 anos, né? Organiza o Flip Araxá desde 2012, não é isso? Exatamente. Eu fui pesquisar. Exatamente. Então, enfim, eu acho que o Sempre um Papo é um grande exemplo de como a sociedade civil organizada
pode realizar maravilhas. Nós estamos precisando da sociedade civil brasileira e precisando de exemplos como o do Afonso. E ele nem me contratou para dizer isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos assistiram. E fiquem bem, protegidos e, de preferência, indignados. Isso mesmo. E vigilantes. E vigilantes. Obrigado, Lília. Durma bem, bom descanso. Você também. Vou desligar antes que eu caia. Isso. Tchau. Tchau.